Será? Vou fazer perguntas para vocês, vocês vão elaborando aí em casa e daqui a pouco a gente vem com as respostas e com o conteúdo, tá? Será que a nossa mente, ela tem o poder de criar e curar doenças? Qual a relação do nosso corpo e da nossa mente quando a gente fala de saúde física? Quem vai responder essas e outras perguntas para a gente hoje é o especialista em psicanálise clínica, o Dr. Márcio Couto. Boa tarde, Dr. Márcio, tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, Patrícia, boa tarde aos amigos da Tarobá. Bora lá então falar disso, doutor. Doutor, então é possível separar a saúde do corpo da saúde emocional, digamos assim, a saúde física da saúde emocional, digamos assim, da mente? Conta. Não, não é possível. O ser humano ele é um complexo físico, mental e social, né? Então, e além disso tem as questões espirituais, né, consideradas mais recentemente, e as questões materiais, financeiras. Então a nossa saúde, ela envolve esses 5 aspectos, né? Físico, mental, social, o material e o espiritual. E depende muito aonde a pessoa vive, a época que a pessoa está vivendo, então tudo isso acaba envolvendo a saúde e misturando tudo. Entendi. Doutor, a nossa mente, ela interfere na saúde no sentido, por exemplo, assim, digamos que a pessoa, ela já tenha uma doença. A mente, ela pode atrapalhar, agravar ainda mais essa doença? Como que é isso, doutor? Ela pode atrapalhar. Ela pode criar essa doença? Ela pode criar, ela pode superar e resolver o problema. Ah, é? Conta mais. Então isso aí já vem sendo estudado há bastante tempo, principalmente a partir do final do século XIX. Aí entra a figura do Freud, quando ele criou a psicanálise, publicou seu livro A Interpretação dos Sonhos, em 1899. O livro acabou sendo editado na Gráfica em 1900 e foi um fracasso de vendas, né? Que o Freud era um neurologista, assim como a escola que ele participava, em Paris e depois em Viena, e não se considerava muito a questão emocional, a questão do indivíduo. Nós vivíamos uma época da Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, os grandes navios, as grandes fábricas, né? E as pessoas, crianças, mulheres, idosos, eram jogados dentro dessas empresas para fabricar esses equipamentos maravilhosos e adoeciam, né? Primeiro a mente. E aí o Freud começou a estudar isso aí, criou a questão da singularidade, da individualidade, e a partir dali foi estudada mais essa relação da mente, o cansaço físico, mental, associado a doenças físicas e mentais, né? Como um problema social, que foi resolvido com a criação das leis trabalhistas, logo no século XX, né? Então está tudo interrelacionado. E se a pessoa, ela tem uma doença, por exemplo, e ela quer a cura, né? Claro que ela vai fazer tudo que o médico pede, enfim, mas a mente dela pode ajudar a acelerar esse processo de cura, doutor? Pode, né? Aí entra a psicoterapia, né? Hoje se fala principalmente na ansiedade, na depressão, que são as doenças mais prevalentes desse aspecto. Então, se a pessoa consegue se autoconhecer, né, isso precisa de ajuda muitas vezes de uma psicoterapia, ela consegue atenuar, reduzir os sintomas, né, que geralmente é um grande mal-estar. O fato de estar no mundo e ter que fazer alguma coisa, então isso já provoca o mal-estar, né, que Freud chamou de mal-estar na civilização. Você não pode fazer tudo o que quer, né? Então, se você reconhecer que você está num mundo onde existem várias coisas acontecendo, né? Não depende só de você, né? Mas você pode cuidar de você e cuidar das outras pessoas, se conhecendo e entrando assim na onda, digamos, geral, um padrão chamado de normalidade, por um lado, né? Mas não esquecendo que você tem a singularidade. Então, o autoconhecimento, que é proporcionado pela psicoterapia, né? Os medicamentos ajudam também, faz com que você consiga equilibrar a situação, né? E tocar a sua vida de forma melhor. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo, doutor Márcio, achando que assim, por exemplo, você, através da sua mente, curar o seu corpo, né, o seu corpo físico, seria você ficar mentalizando, tô sarando, vou sarar e tal. Importante também, mas você precisa condizer tudo isso com os seus hábitos de vida também, porque daí não adianta nada. Alguém, por exemplo, que tem algum tipo de vício, né, digamos assim, não, vou curar, mas continua com os vícios, né, doutor? Daí é contramão. Exato, né? E hoje os 3 maiores vícios ou compulsões, tem um que é recente, na história da humanidade, né? Mas os mais tradicionais é o cigarro, o fumo, a bebida,
né? Entram como tóxicos, né? Eu falo cigarro, bebida, mas dos tóxicos em geral. E o mais recente agora é o uso excessivo do celular. Mais de 3 horas por dia com o celular, de forma seguida ou intercalada 2 vezes, também é considerado uma compulsão e um problema emocional que vai trazer complicações, não só para a parte emocional, mas também a parte física, né? Pelo jeito que você segura o celular, a cervical, né? O jeito que está. Então tem que ter esse conhecimento e ter aquelas dicas gerais que a gente dá. Primeiro, alimentação, né? Se alimentar de forma saudável, fazer atividade física, que vai influenciar nossa saúde emocional também, né? Evitar esses excessos de bebida, uso de cigarro e celular, dormir bem, é fundamental, e um relacionamento social, no trabalho, na família, né? Não se isolar, porque a solidão é um inimigo terrível e aumenta os problemas emocionais. E quando a gente fala, por exemplo, de problemas, doutor, quais doenças, por exemplo, que a gente tem fundamentos em questões emocionais que o senhor poderia citar para a gente? Hoje a principal é a depressão, né? Está aumentando a depressão e as pesquisas mostram que o Brasil, assim como os Estados Unidos, a Austrália, né, os países chamados mais desenvolvidos, tem uma prevalência de depressão muito grande, cresceu muito, existe até uma cultura da depressão, que em parte é criticada, né, por muitos profissionais da área da saúde mental. Então hoje qualquer coisinha é depressão, né, uma tristeza, né, um problema assim do trabalho, um problema familiar já é carimbado como depressão, não é bem assim, né? Então hoje a depressão está dividida em 14 tipos de depressão, aí remédios são dezenas de medicamentos, né? Mas a depressão, e aí entra a questão da psicoterapia, da questão de você se conhecer e quando for necessário, não estiver se sentindo bem, procurar ajuda de um psicólogo, né, ou de um psicanalista. Muitas vezes a depressão é alguma coisa que ficou lá na infância ou na adolescência que você não pôde expressar, algo que você ficou contido, né? Então na terapia você consegue, através da contação do problema, da história, né? Aí entra a psicanálise como uma técnica de escuta, né? E você consegue jogar para fora aquilo, trazer alguma coisa que foi importante naquele momento da tua vida e você conseguir se entender mais. E isso demora meses geralmente, você perceber que você é uma pessoa comum, né? E praticamente com assim, todas as características e as potencialidades, né, das outras pessoas. A depressão ela entra muito na questão da potência individual. A pessoa não se sente potente para tocar a vida, né, e tem medo de algo que poderá acontecer, né? A ansiedade já são as pequenas coisas. Então se diz que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade e é até bom, né, em algum aspecto, porque ela também te motiva a você buscar a melhoria, né? E hoje uma doença muito prevalente é a fibromialgia. Talvez a fibromialgia seja o exemplo, né, da doença totalmente ligada a questões emocionais, né? E também tem uma raiz, a fibromialgia, que são dores crônicas em várias partes do corpo, com alteração do humor, com sonolência, desânimo. Ela tem alguma coisa que ficou lá para trás da infância e na adolescência que você poderia e pode resgatar se você falar, né, e contar a história com a ajuda de um terapeuta. Com certeza. E aqui falávamos um pouquinho antes nos bastidores, para a gente contar um pouquinho aqui do Dr. Márcio Couto, porque Dr. Márcio, vocês já viram aqui no Vitrine Revista a gente falando sobre saúde do coração, né? Médico cardiologista de mão cheia. Aí ele também psicanalista clínico, né, doutor? E também me falou que até versou aí pela estética também, devido aos atendimentos dos pacientes. Então, o que os pacientes necessitavam, doutor Márcio foi atrás e com maestria trazendo esse combo completo. Parabéns, viu, doutor? Obrigado, obrigado. A ideia é fazer o atendimento integral do ser humano, né? As pessoas, elas têm, nesse complexo físico, emocional, social, a gente tenta compreender um pouquinho mais para poder ajudar. E a gente ajudando está se ajudando também. Com certeza. Né? Quando você faz algo pro bem, né? Como é que o senhor falou para mim? Nesse mundo nós estamos para buscar a felicidade e fugir da dor, da tristeza. Né? É isso que a gente procura, né? Então, o que a gente é, o que foi, o que será, o que a gente faz, o que fez, o que fará e onde estamos. Então, tem que ter essa compreensão para você poder buscar a felicidade, que depende da saúde, depende de você estar em paz. E também aí surge o amor, né? Que é muito importante cultivar o amor. Perfeito, doutor. Sempre um prazer conversar contigo, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado, deixa um abraço a todos. Até uma próxima. Até.